Então, vamos fazer aqui a correção do PET 6, semana 1. Então, nós temos aqui uma introdução sobre o plano cartesiano, que diz que ele é um plano determinado por um sistema de eixos perpendiculares, ou seja, que formam 90 graus entre si e que dividem em 4 regiões chamadas de quadrantes, certo? O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, aqui a gente tem abscissas e ordenadas. Cada ponto representa no plano cartesiano... Cada ponto representado no plano cartesiano tem uma referência horizontal x e uma referência vertical y, que juntas definem o par ordenado xy. Dizemos que x e y são as coordenadas do ponto x e y. Os pontos de intersecção entre os eixos x e y é chamada de origem e é representada pelo ponto 0, 0, ou seja, o x vale 0 e o y também vale 0. Então aqui a gente tem esse primeiro exercício, que fala o seguinte: a professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Então ajude Gilberto e os seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque os pontos. Utilize a malha quadriculada abaixo para confeccionar seu plano cartesiano. Então aqui a gente tem uma malha quadriculada em que eu mesmo já fiz aqui os meus eixos X e Y, tá? Vocês aí podem fazer da mesma forma. Bom, cada quadradinho desse aqui, ó, vai corresponder a uma coordenada. Então aqui a gente tem que x valendo 1, x valendo 2, x valendo 3, x valendo 4 e assim sucessivamente. X valendo menos 1, x valendo menos 2, menos 3 e menos 4. E aqui também continua. Aqui, ó, é a origem que ele afirmou lá na introdução. É quando x vale 0 e y também vale 0. Aqui, nosso y vale 1, nosso y vale 2, aqui vale 3, aqui vale 4 e aí vai subindo. Aqui o y vale menos 1, aqui vale menos 2, aqui vale menos 3, menos 4 e vai indo, certo? Então, vamos encontrar aqui, ó, o ponto 2 e 3, ou seja, o nosso x vai valer 2 e o nosso y vai valer 3. Então, vamos procurar aqui o x valendo 2, olha, 1, 2. E o y valendo 3, 1, 2, 3. Então, aqui é o nosso ponto 2 e 3. X valendo 2 e y valendo 3. Próximo ponto, x valendo 3. Então, 1, 2, 3. E o y valendo menos 4. Então, o y negativo é abaixo do eixo x. Então, a gente desce aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele fica exatamente aqui. X valendo 3 e y valendo menos 4. X valendo menos 1. Então, x valendo menos 1 está aqui. E y valendo 0 é aqui, então. X vale menos 1 e y 0. E, por fim, o x vale menos 2, olha. Menos 1, menos 2. E o y vale menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós temos aqui o x valendo menos 2 e o y valendo menos 3. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Na figura a seguir, temos um recorte de layout de uma planilha no Excel. Nele consta uma lista de compras feitas por uma família pernambucana. Legal. Nessas condições, relacione as colunas e linhas dessa planilha nessa ordem. Então, nós vamos ter que primeiro vai ser coluna e depois vai ser linha. Indique as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Então, vamos encontrar aqui, olha.
Vamos ver azeite, óleo, refrigerante eu achei. Agora falta o azeite e o frango. O frango eu achei. Agora só falta o azeite que tá aqui. Certo. Então, vamos primeiro no azeite. O azeite tá na coluna C, linha 3. Então, coluna C, linha 3. O frango tá na coluna E, linha 5. Então, coluna E, linha 5. E, por fim, o refrigerante, que está na coluna B, linha 3. Então, B, linha 3. Vale lembrar aqui, gente, que a gente usou essa ordem, coluna e linha, porque foi o solicitado na questão, tá bom? Relacionando coluna e linhas nessa ordem. Então, a gente deve primeiro colocar colunas, depois linhas. Já na terceira questão nós temos o mapa mundi, que fala que temos a localização geográfica de 2 lugares, representados pelas letras A e B, certo? Então, aqui A e B. Identifique as coordenadas desses lugares a partir dos conceitos estudados sobre plano cartesiano. Observe os números laterais, eles te indicam onde construir o plano cartesiano. Então, aqui, olha, nós temos o eixo que indica o eixo Y do nosso plano cartesiano, certo? E aqui, olha, nós temos o eixo X do nosso plano cartesiano, certo? Então, a gente formou aqui X e Y. Então, vamos lá no ponto A. No ponto A, o nosso X é negativo, certo? Porque ele está à esquerda. E o nosso Y é positivo. Então, nosso X é negativo, valendo aqui 80, certo? É como se o 80 estivesse aqui, ó. Então, vai ser menos 80. E o nosso Y vai ser positivo, valendo aqui, ó, 40, certo? É como se esse 40 estivesse aqui. Então, 40. Já na letra B, o nosso X também é negativo, ó, de valor 40, menos 40. E o nosso Y vai ser negativo também, já que ele está abaixo da linha do X, de valor 20, né? Menos 20. Então, aí estão as coordenadas dos pontos A e B. E para finalizar, a gente tem aqui que localizar esses pontos e indicar quais são os seus quadrantes. Lembrando que o quadrante ele é determinado no sentido anti-horário. Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, né? E o quarto aí, quadrante. Então, vamos identificar esses pontos, né? Então, nós temos aqui o ponto P, que está no X valendo menos 3. Então, a gente conta 1, 2, 3 para a esquerda, já que ele é negativo. E o Y valendo 4. Então, a gente conta 4 para cima. 1, 2, 3, 4, já que ele é positivo. Então, aqui estará o nosso ponto P. E o ponto P vai estar aí no segundo quadrante, certo? O ponto M, o X vale 0. Então, a gente vai parar aqui e andar para cima ou para baixo, dependendo do valor do Y. E o Y vale menos 5. Então, a gente anda para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 aqui para baixo. Então, esse aqui é o ponto M, certo? E ele não pertence a nenhum quadrante, na verdade ele pertence ao eixo, né? Ele pertenceria aqui ao terceiro e ao quarto quadrante, mas ele está exatamente no eixo Y. Então, a gente pode colocar aqui, ó, eixo Y, certo? A gente ainda tem aí o ponto N, que equivale a X valendo menos 4, então a gente anda para a esquerda. 1, 2, 3, 4. E o Y valendo menos 6, então a gente anda para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto N, certo? Que pertence aí ao terceiro quadrante. Agora, nós vamos ter aí o ponto K, que vale o X valendo 5, né? O X aqui. Então, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5. E o Y vale 0, então ele para aqui, tá bom? Ele também não pertence a nenhum quadrante, mas ele pertence ao eixo X, certo? Letra E, o ponto L, o X vale menos 1, tá aqui. E o Y vale menos 3, então a gente anda para baixo. 1,
2, 3. Então, aqui está o nosso ponto L, que vai pertencer aí também ao terceiro quadrante. A gente tem aí também o nosso ponto J, em que x vale 6. Então, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o y vai valer menos 3. Então, 1, 2, 3. Então, aqui a gente tem o ponto chamado de J, certo? Ponto J, em que está no quarto quadrante. Esse ponto aqui é o ponto K. Então, por fim, a gente tem o ponto I, em que x vale 2. Então, a gente anda 1, 2 para a direita. E o y vale 5. Então, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Então, a gente tem aí o ponto I, que está aí no primeiro quadrante. Certo? Então, foi isso. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.